Oi pessoal, como vão? Bom, eu fiz esse vídeo para que a gente pudesse trabalhar de forma remota três conceitos fundamentais que vocês precisam aprender para que vocês possam estabelecer uma relação médico-paciente o mais vindoura possível, certo? São eles, vocês já viram eles em técnicas básicas, mas agora a gente precisa aprofundar um pouco mais, que é o conceito de transferência, contra-transferência e resistência, tá? Vocês peço a todos que façam uma leitura bem feita, tá? Lá no Porto eu coloquei no Classroom de vocês essa referência, então acredito que vocês consigam compreender esses conceitos a partir de lá. Se quiserem, vocês podem procurar no próprio Freud. Freud fala sobre transferência, né? Freud, na verdade, não necessariamente foi quem descobriu a transferência, né? Mas foi quem descobriu como manejar a transferência. A transferência é um conceito que volta até uma paciente de um colega do Freud, chamado Bremer, que no meio do tratamento foi interpelado simplesmente por uma gravidez psicológica dessa paciente. Então foi aí que ele descobriu, né, que o amor muitas vezes estava permeando essa relação médico-paciente, e nesse caso era um amor que não era correspondido, era um amor que não existia. Então, a partir disso, foi possível visualizar a transferência. Mas, bom, de qualquer forma, quem, digamos, descobriu como fazer a transferência, trabalhar para si próprio, foi o Freud. Então, se vocês quiserem voltar nele, vocês conseguem descobrir bastante coisa. Existem vários textos dele que abordam a transferência, desde as conferências introdutórias de psicanálise até o compêndio de psicanálise, trabalho do fim da vida do próprio Freud. Vocês conseguem achar alguma consideração sobre transferência, mas para o trabalho de vocês, acredito que, e para esse momento da formação, acredito que vocês consigam, só pelo Porto, já terem uma ideia. Então, como que funciona essa história de transferência? Todos nós nos constituímos lá na nossa infância, e a partir dessa constituição, desses primeiros amores que a gente vive, a gente tende a repeti-los, ok? Durante a nossa vida, ao longo dela. Esse fenômeno de repetição desse amor tem um nome de transferência. É quando eu transfiro algo para o outro. No caso em específico, ele quer dizer somente da transferência do paciente para o médico, ok? No caso de vocês, por exemplo, no caso do psicanalista, isso se transfere para o psicanalista. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é para o médico. Então é importante que vocês saibam que quando uma pessoa vos procura, ela procura e ela, para estabelecer essa relação com vocês, ela precisa necessariamente lançar mão desse mecanismo inconsciente aonde ela, digamos assim, vive esse ou revive esse amor. Claro que vocês já devem estar pensando, bom, mas existe a transferência negativa. Claro, existe a transferência negativa, que quando a face da mesma moeda, outra face da mesma moeda, que é o ódio, veicula via transferência. Claro, se a gente for lá na psicanálise, a gente vai descobrir que amor e ódio são a mesma coisa do ponto de vista do inconsciente. Isso não é para vocês saberem aqui, mas é para vocês terem noção de que esse conteúdo, essa forma de se relacionar com o outro, que foi estabelecida lá na infância, é repetida inúmeras vezes e também será repetida na relação de vocês enquanto médicos. Correto? Isso é fundamental para vocês. Então, demos conta do nosso primeiro conceito, transferência. Certo? O segundo conceito, e é quase uma decorrência desse, é o de contra-transferência. Ou seja, é quando a pessoa, no caso de vocês do médico, transfere conteúdos próprios dele, ou seja, conteúdos que foram estabelecidos na própria constituição dele, lá na infância, para essa pessoa. Então, como que vocês vão perceber isso? Pô, tô com raiva desse paciente, pô, não queria ter que atender ele, coisas do tipo. Também, coisas necessariamente ligadas ao afeto positivo.
né? Poxa, eu gostei desse paciente, esse paciente é muito legal, bom, senti que houve alguma coisa entre a gente ali no momento que a gente estava fazendo a anamnese, enfim. Isso pode acontecer, isso é uma contratransferência, isso não quer dizer que realmente esteja acontecendo alguma coisa. Isso é muito importante, né? Sempre porque sai daquela dimensão da onde você imagina que aquilo realmente tenha uma repercussão. Então, assim, a pessoa te procura e ela fica muito enamorada, muito, como que eu posso dizer, muito propícia a tudo que você disser. Isso não quer dizer que essa pessoa acha que você é a última bolacha do pacote, né? Isso quer dizer que ela estabeleceu contigo uma transferência positiva. Então, isso é muito propício. Isso é muito bom para o vínculo terapêutico, porque faz com que a pessoa, em última análise, queira, né, resolver o problema dela ali contigo, né? Até porque vocês, em algum momento, vão propor uma terapêutica e a pessoa vai querer, ou ela vai precisar, segui-la, correto? Então, de qualquer forma, é importante vocês terem essa noção, né? Que isso não significa que se trata exatamente de vocês. Então, se a pessoa trata vocês como se fosse um grande amigo, um velho amigo, não é porque vocês são uma pessoa necessariamente que são os velhos amigos, né? Mas que você encarnou esse lugar que um dia foi suposto por um outro, ok? Claro, eu sei que você deve estar imaginando que isso é um pouco difícil, até difícil demais, mas com o passar do tempo a gente vai trabalhando isso também nas simulações, certo? Claro que é uma dinâmica extremamente difícil. Lembre-se, nós estamos falando de mecanismos, de processos inconscientes, não processos conscientes. Isso é fundamental para vocês entenderem, porque não é porque a pessoa quer estabelecer, ela estabelece. Então, a máxima de Freud, né? Não somos senhores nas nossas próprias casas, né? Então, a gente não manda do ponto de vista do inconsciente, o inconsciente manda por nós. Então, nossas escolhas não são determinadas, em última análise, pelo aquilo que a gente quer, certo? Mas isso é uma outra história. Voltando, a gente está falando de transferência e contra-transferência. Então, aquilo que o paciente transfere para vocês e aquilo que vocês transferem para o paciente. Isso é fundamental para que vocês consigam sair nas vossas futuras práticas, bem como nas vossas simulações. Há também um outro ponto que eu gostaria que vocês trabalhassem, que é o da resistência. A resistência é aquilo que coloca, digamos assim, um empecilho para que a relação médico-paciente se estabeleça, para que a pessoa siga a terapêutica. Então, a gente consegue ver a resistência em última análise a partir dos acontecimentos, né? A pessoa falta, a pessoa esquece de tomar um remédio. Então, é um conceito muito importante para que vocês possam entender, compreender, em última análise, que existem atravancos dos quais a consciência e a razão não conseguem dar conta. Ou seja, não é porque a pessoa precisa que ela necessariamente vai fazer, não é porque ela quer que ela realmente vai fazer. Né? A gente precisa considerar que existem aspectos psicodinâmicos, né? E considerar a hipótese do inconsciente. Ok? Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês deem uma boa estudada, ok? Para que vocês consigam depois fazerem as necessárias problematizações. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado.